Vamos imaginar um labirinto. Você está no centro do labirinto e deseja encontrar a saída deste labirinto. Você então começa a testar os possíveis caminhos dentro do labirinto buscando a saída, um por um. Com certo esforço, você vai conseguir encontrar o caminho para a saída do labirinto. Agora, imagine que você pode, de uma só vez, encontrar a saída do labirinto. Eis aqui a computação quântica. Mas o que é a computação quântica? Antes de entendermos o que é a computação quântica, vamos entender o que conhecemos como computação clássica, a computação do nosso dia a dia. O computador que você usa no dia a dia, seja celular, seja um desktop ou outros exemplos, utiliza os conceitos da computação clássica. Você tem um processador e uma memória, dentro de um modelo que nós conhecemos como modelo de von Neumann. Neste modelo, há uma constante comunicação entre a memória e o processador, visando executar as tarefas que você precisa. Mas dentro desse computador clássico que utiliza essa arquitetura de von Neumann, as instruções são executadas uma por vez. Em contrapartida, na computação quântica, o computador consegue realizar múltiplas tarefas em uma só vez. Isso se deve, sobretudo, à característica da menor unidade de informação da computação quântica, o qubit, ou bit quântico. Enquanto na computação clássica você apenas pode ter os valores 0 e 1, na computação quântica o qubit pode ter o valor 0, pode ter o valor 1 e pode ter uma mistura dos valores 0 e 1, ou seja, os dois valores ao mesmo tempo. Isso se deve a uma propriedade muito importante da computação quântica, que é a superposição. A superposição justamente é quando temos o qubit nas posições 0 e 1, ou nos valores 0 e 1 ao mesmo tempo. E se liga na fantástica comparação entre o bit clássico e o bit quântico, e o qubit. Imagine que você tenha dois bits clássicos. Você pode ter os valores 00, 01, 10 e 1. Enquanto que na computação clássica, então, 2 bits eu tenho apenas 2 bits de informação, na computação quântica com 2 qubits eu tenho 4 bits de informação. Afinal de contas, em cada qubit eu consigo representar 0 e 1 ao mesmo tempo. Dessa forma, se eu tenho 3 qubits, eu consigo representar 8 bits de informação. Outro conceito muito importante da computação quântica é o emaranhamento. Isto é, 2 qubits estão tão fortemente conectados que a alteração que é realizada no qubit A é sentida pelo qubit B. Arthur, e quantas aplicações possíveis da computação quântica? Pois então, há uma série de aplicações que, no futuro, a computação quântica pode fazer-se presente. Aqui digo, logística, fármacos e quebra de criptografia. Este é um tema bem recorrente e bem polêmico. Afinal de contas, estamos falando sobre a computação quântica quebrar a criptografia clássica que é utilizada para criptografar senhas, conversações entre bancos, etc, etc, etc. Um pouquinho sobre a criptografia aqui, pessoal. Uma das criptografias clássicas chama-se RSA. Essa criptografia, de forma resumida, utiliza a fatoração prima. É muito fácil multiplicar um número primo A por um número primo B, chegando no resultado final C. Agora, desfazer essa operação, isso é, localizar os números que multiplicados entre si dão no valor C, é bem difícil. E é nisso que se baseia a criptografia RSA. Em cima disso, há um avanço significativo da computação quântica visando efetuar essa fatoração em um tempo palpável. Afinal de contas, essa é uma das vantagens de se utilizar a computação quântica. Operações que levariam anos para serem executadas em minutos, em segundos ou em algumas horas. Então, o ganho de tempo, a velocidade de processamento é um dos grandes benefícios, um dos grandes ganhos da computação quântica. E nisto figura-se a fatoração prima. Um dos grandes desafios que a computação quântica enfrenta atualmente diz respeito a condições de ambiente. Quando tenta-se olhar o valor de um qubit, um bit quântico, ele neste momento passa a se comportar como um bit clássico. Ou seja, ele tem um comportamento de superposição 0 e 1 ao mesmo tempo, mas no momento em que tenta-se
medir, verificar o valor do qubit, ele automaticamente é forçado a apresentar-se como 0 ou como 1. Então, pessoal, um ruído no computador quântico é identificado como uma medida. O que é um ruído? É uma temperatura diferente de uma temperatura suportada por um computador quântico, é um feixe de luz que incide em cima do computador quântico, etc, etc, etc. Então, entre outros fatores, o computador quântico precisa ficar em temperaturas próximas do zero absoluto, o 0 Kelvin. Isso porque a diferença na temperatura é uma medida no final das contas. Um experimento bem interessante, pessoal, é o do gato de Schrödinger, lá da física quântica. Aqui, de uma maneira resumida, imagine que você coloca um gato dentro de uma caixa e junto dessa caixa, dentro dela, há um frasco de veneno. Quando você fecha a caixa, você não pode afirmar que o gato está vivo e tampouco que ele está morto. Ele está, na verdade, em um estado conhecido como vivo ou morto. Então, quando você abre a caixa, você força a natureza a dizer se o gato está vivo ou se o gato está morto. Da mesma forma, ocorre com o qubit. O qubit, quando é feita a medição do seu valor, ou seja, quando nós queremos olhar qual é o valor do qubit em superposição, ele passa a se comportar como um bit clássico. E quanto à utilização hoje em dia, Arthur? A computação quântica hoje em dia é bastante utilizada em pesquisas, visando entender o alcance de seu potencial e visando entender o que pode ser feito utilizando a computação quântica atualmente. Os avanços da computação quântica hoje, ainda em fase de pesquisa, dizem respeito, conforme mostrado, ao potencial de fatoração prima. São feitas pesquisas dentro da área de fármacos, buscando entender, dada a combinação de diferentes moléculas, os impactos dentro do organismo humano, etc, etc, etc. Então, há um uso significativamente forte dentro da área de pesquisa. Isso dá um gancho a uma pergunta interessante. Arthur, mas nós vamos ter computadores quânticos dentro do ambiente doméstico, nas nossas casas, por exemplo? Essa é uma pergunta que ainda não se tem uma resposta definitiva. Eu, pessoalmente, acredito que a computação quântica será utilizada em laboratório para fins de pesquisa, sejam elas pesquisas médicas, pesquisas na área de logística aqui falada, entre outras. Porque para os usos do dia a dia, o computador clássico já dá conta do recado. No que diz respeito a acessar as redes sociais, a acessar e-mail, escrita de textos, entre outros usos. Então penso que, levando em consideração até mesmo as dificuldades de ambiente para se manter um computador quântico, o uso deste computador será limitado à área científica, dentro de laboratórios. Então o computador quântico aí será utilizado em larga escala. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!